Agora, esse ano comemora-se os 100 anos da morte dele. Ele morreu em 1920. Então, agora, esse ano são os 100 anos, né, do falecimento dele. E ele foi um dos principais autores, né, da sociologia, um dos primeiros. E a grande importância dele é que ele trouxe uma crítica àquilo que a gente estava falando nas últimas aulas, do Comte, do Durkheim, que vinha numa linha mais positivista, que Durkheim acreditava que a sociedade prevalecia sobre o indivíduo e tudo mais, toda aquela questão. Weber já tem um ponto de vista oposto, né? Na visão dele, o foco está no indivíduo. E a partir da menor parte da sociedade, que é o indivíduo, que a sociedade é construída, que todas as redes sociais e a sociedade são construídas. Então, ele utiliza do método que a gente chama de método compreensivo, porque o que ele pensa? Ele imagina, na visão dele, a sociedade existe a partir da interação, da ação social e da interação entre os indivíduos. É isso que vai construir a sociedade. Então, para entender essa sociedade, como que ela funciona, como que ela opera, a gente tem que buscar compreender a ação social, a ação de cada indivíduo. A forma que se dá a ação de cada indivíduo é o que vai nos dar a possibilidade de compreender e explicar como que a sociedade funciona. Então, quais são os principais focos para ele? O que é o objetivo da ciência, especificamente da ciência sociologia? É compreender e explicar a ação social. Compreender e explicar. Por isso que é o método compreensivo, porque ele quer compreender como que as ações sociais, o que move as ações sociais, e explicar como que essa sociedade funciona a partir disso. Tá? Tá dando para entender? Qualquer coisa, vamos colocando aí nas perguntas que a gente vai aparecendo. Então, ele traz essa crítica ao positivismo nesse sentido, tanto na questão do foco no indivíduo, de colocar o indivíduo, não é mais o fato social que é anterior, exterior, e vem de cima e oprime o indivíduo. Não, agora é o indivíduo que age e molda a sociedade. Não é a sociedade que molda o indivíduo, é o indivíduo que molda a sociedade. Ele está partindo do ponto contrário do positivismo. Outra crítica que ele faz em relação ao positivismo é assim, o positivismo buscava uma verdade absoluta para explicar uma verdade final que vai explicar tudo o que acontece de forma objetiva, né? Uma análise objetiva que vai buscar uma verdade definitiva. Para o Weber, ele já, na visão dele, ele pensa que como a realidade é infinita e a nossa capacidade de conhecimento é limitado, é impossível a gente chegar nessa verdade definitiva. A gente não vai conseguir alcançar uma sabedoria suprema porque o nosso conhecimento é limitado, porque somos seres limitados, enquanto a realidade tem infinitas possibilidades. O mundo existe de milhões de formas possíveis, né? Então é impossível a gente conseguir chegar a uma verdade única porque nossa capacidade de conhecimento é limitada. E em relação à questão da objetividade do positivismo, do pesquisador tem que analisar como objeto, tem que se afastar do objeto e analisar de forma mais objetiva possível e tal, que é a visão do positivismo, Weber já encara de uma outra forma, porque ele diz que os valores culturais do próprio pesquisador vão servir como critérios para selecionar os objetos de investigação. Ou seja, eu vou pesquisar, o pesquisador vai, quando ele vai escolher pesquisar, ele invariavelmente está colocando os valores dele, as crenças dele em jogo, para falar assim, eu quero, por exemplo,
tirando o exemplo do meu caso, eu estou num grupo de pesquisa sobre a ditadura e políticas de memória no Brasil e na América Central, América do Sul e o sul da Europa. Então, eu escolhi esse objeto de pesquisa porque eu acredito que aconteceu esse período, a gente passou por esse período histórico e que a gente precisa estudar a verdade e analisar o que aconteceu e buscar como que esses países lidaram com essa situação. Se eu sou uma pessoa que não acredita que na ditadura que era melhor mesmo e que não porque voltar para lá, que matou foi pouco, coisa do tipo, se os meus valores são esses, eu não vou estudar esse tipo de questão porque é incompatível. Então, o valor do próprio pesquisador influencia diretamente no objeto de investigação dele. Por isso que ele critica o positivismo também nesse sentido. Mas então, só para resumir essa questão do método, do como que ele enxerga a sociologia. A sociologia, para Weber, busca compreender e explicar a ação social. Esse é o ponto principal. Compreender e explicar. Não quer mudar, não quer transformar, ele quer compreender e explicar, só isso. E compreender e explicar a ação social. Mas então, quer falar alguma coisa, Lucas? E também não, a gente lembra do Durkheim que o que ele queria fazer com a sociedade era dizer como ela deveria ser. Né? Esse também é outro exemplo. Transformar, a gente vai ver que é o Marx depois, dizer como é que tem que ser, dar pitaco nas coisas, tipo, o que ele tinha que era observar, compreender e dizer, ó, esse negócio é assim, eu não tenho que me posicionar, eu estou enquanto pesquisador, eu não sou outra pessoa. Ele também acreditava, provavelmente no que tu ia dizer, mas eu vou te roubar um pouquinho para parar o monólogo, de que ele acreditava que as pessoas tinham papéis. Então, a gente é professor, a gente é pesquisador, o Pedro é pai, ao mesmo tempo que ele é marido, ao mesmo tempo que ele é cidadão. Então, são papéis e enquanto pai ele pode achar uma coisa, mas enquanto pesquisador ele precisa achar outra. Né? Então, as pessoas, ele chega a essa conclusão maravilhosa, né, de que, tipo, amores, se estou dentro da sociedade, não posso sair dela. É uma coisa que tipo, não tem como. Então, se eu não posso sair dela, eu preciso me olhar, me ver onde estou, para saber a partir daí o que, que eu estou colocando no meu estudo que é meu e o que, que não é. O que é uma coisa muito importante de conseguir separar a coisa do senso comum, de todas as minhas crenças e outras coisas para dentro do estudo. Porque, basicamente, no observar, a gente acaba, em alguns momentos, projetando alguma outra coisa ou não, que é por isso que a gente precisa dos métodos de pesquisa. Era isso. Sim, perfeito. E até nessa questão do que o Lucas falou bem, como é impossível a gente sair, e a gente tem que agir, pesquisar e atuar de uma forma, não que ele diga que a pesquisa não é isenta, não é neutra, a gente não tem que agir com responsabilidade e tal. Mas uma vez que tem um lado pessoal, nossos valores culturais, nossos papéis estão embutidos ali, a gente não tem como se afastar disso, então ele vai depois explicar, ele vai trazer a questão da burocracia, da ação social, depois que a gente vai avaliar, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão, né, da burocracia, da dominação legal, todos os aspectos que levam a funcionar de uma maneira mais lógica, mais racional na sociedade, quando for necessário, né, esse tipo de ação. Tá ficando claro, gente? Vocês não estão comentando. Eu preciso que vocês comentem. Tá? Give me comentários. Alô? Alô? Nos alimentamos disso. Né? Cadê meus comentários? Um... Como é que é o nome do autor? Vou começar a prova agora. Tô ansioso pra parte da burocracia. daqui a pouco a gente chega lá na burocracia. Então, para ir adiantando, tá, resumindo para finalizar mais uma vez e para fixar isso na cabeça de vocês.
Max Weber, ele quer compreender e analisar a ação social. O método compreensivo quer compreender e analisar a ação social. Mas então, o que é essa ação social que ele quer compreender? Aí a gente já parte para um outro questão. Esse objeto de análise dele, que é a ação social, que é o que ele volta para o ponto do sujeito, para analisar. Porque o que ele entende por ação? Ação é qualquer comportamento que o agente, né, a pessoa que faz essa ação, atribui algum sentido. Qualquer coisa que eu faça e que eu ponha algum sentido nisso é uma ação. Por exemplo, eu estou no meu quarto falando para as paredes, falando sozinho. Isso é uma ação. Agora, uma ação social é quando essa ação que eu faço, o sentido que eu atribuo é referente ao comportamento de um outro indivíduo. Então, eu falar sozinho no meu quarto é só uma ação. Eu falar de frente para uma câmera, para vocês ouçam e me deem um retorno, é uma ação social. Eu ficar na sala de aula e falar para os alunos o conteúdo que passar é uma ação social, porque eu estou fazendo isso esperando uma resposta do comportamento. E vocês vão agir de acordo e vão me dar um retorno e a gente vai estabelecer, então, uma relação social. Então, essa ação que o Max Weber está querendo analisar. O momento em que eu faço uma ação a partir de um outro sujeito ou buscando essa resposta do outro sujeito, do outro indivíduo. Ou seja, outro exemplo que eu achei que tu não ia dizer nada e aí eu ia dizer. Ou seja, ele vai querer analisar as relações das pessoas, tipo, ou como que elas agem dentro do social. Tipo, o Pedro botar fone de ouvido quando ele tá sozinho em casa, porque ele quer ouvir música, tipo, é uma ação. Se ele quer botar fone de ouvido para ouvir música, para não ouvir uma pessoa ridícula falando merda, é uma ação social. Isso, exatamente. Por exemplo, o que eu ia dar. Duas pessoas estão caminhando na rua e uma se esbarra no chão. O ato de elas se esbarrarem é uma ação, uma coisa que aconteceu ali. Agora, a interação que elas vão estabelecer a partir desse momento, aí vai ter uma ação social. Se uma vai ajudar a outra, se ela vai pedir desculpas, se vai pedir licença, se vão fazer aquela dancinha de vai para lá, vem para cá, vai para um lado, vem para o outro, vai para o lado, vem para o outro. Isso tudo é uma ação social. Mas o primeiro momento do primeiro encontrão foi só uma coisa aleatória, um evento aleatório. Uma ação. Aquilo ali ele não interessa o Weber. O que interessa o Weber é o que vai acontecer depois disso. A menos que você tenha dado um encontrão porque você reconheceu a pessoa, viu que ele era nazista e aí deu uma porrada nele. Sim. Se tu tinha um sentido, se tu fez aquilo com algum sentido, então é uma ação social. Tá ficando claro? Então, quais são os tipos? Quais são os tipos? Então, ele quer analisar as ações sociais. Tudo bem. Então, como é que ele faz para pensar essas ações sociais? Se ficou claro o que é ação social, eu vou adiante. Eu vou falando enquanto não me interromperem. Acho bom vocês entenderem. Isso, então, só um ok já tá valendo. Já dá um agrado. Já é um biscoitinho. Então, ação, ele tá, vocês conseguem entender o que é ação. Então, como é que ele faz a partir de agora? Então, eu vou pegar, para analisar essas ações sociais, ele vai dividir em 4 tipos. Ele vai fazer uma categorização em 4 tipos diferentes de ação social. Mas o que é isso? Bom, para explicar um pouco como que ele faz esse tipo de análise, eu vou falar um pouco sobre o que ele estabelece como tipos ideais. Para o Weber, ele analisa esses aspectos, tanto a ação social, como a gente vai ver mais para frente depois, ele sempre estabelece tipos ideais, que são construções teóricas que ele desenvolve para
facilitar a análise científica. Ele intensifica um dos elementos disso que ele quer observar para científico, né, para conseguir analisar sociologicamente aquele processo. Por exemplo, a ação social. Tem uma ação social que chama ação social tradicional. Quer dizer que uma pessoa que age nesse sentido é 100% tradicional? Não. Naquele momento, a ação foi preponderantemente tradicional, mas nunca é 100%. Ele trata como um tipo puro para ficar mais fácil de categorizar. Ação social diz respeito à interação com outras pessoas ou expectativa de interação. Isso, quando eu faço alguma ação, quando a minha ação é na expectativa de estabelecer uma relação. E a partir dessa ação social vai gerar essas relações, e a partir dessas relações sociais em que se moldam as instituições, a sociedade como um todo. Voltando ao exemplo de dar aula, eu numa sala de aula, dando aula, estou praticando uma ação social. A resposta dos alunos vai nos colocar numa relação professor-aluno. E a partir dessa relação professor-aluno é que se constitui a instituição escola. A instituição só existe porque dentro dela existe a relação professor-aluno, porque dentro dela existem alunos e professores praticando ações sociais. Ele vai para esse fim último como se fosse um átomo. Ele está analisando, ele tem o órgão, tem o tecido, ele está analisando o átomo, para fazer uma analogia com a química. Eu tenho uma analogia com a geografia. Você tem o bairro, a cidade e o país. Ou você muito tem a cidade, o estado e o... Cidade, estado, país. Sinto muito. Olha os problemas com geografia local. Exatamente. Então, é isso que vai fazer a ação social fazer a relação faz a instituição, estabelece a instituição. Tá? Então, são os 4 tipos de ação social. É aí que entra, você deve ter visto lá a chamada no Facebook da padaria. Por que a gente vai na padaria? Esse momento é ação social. Que tipo de ação social te move a ir na padaria? Já pararam para pensar nisso? O que nos move para ir para a padaria? Então, eu é o pão. Os 4 tipos de ação social. Oi? Eu é o pão. O que me move na padaria é o pão. Então, que tipo de ação social é essa? Vamos chegar lá. Tá. Então vamos descobrir então se o pão, que tipo de ação social é o pão? A gente pode, a pessoa vai na padaria para pão, mas pode ter muitos outros motivos, pode ter outros tipos de ação social que está fazendo essa pessoa querer ir lá comprar pão. Então vamos lá. A ação social tradicional é o primeiro tipo de ação. Tradicional, como o próprio nome já diz, é uma tradição, um costume. Né? Eu vou agir dessa maneira porque é um costume, é uma prática que é da comunidade, do local, minha, da família, alguma coisa assim. Por exemplo, tu quer falar ou complementar com a padaria? Vamos, porque eu acho que... Bom, vamos seguir. Uma ação social tradicional em relação a pão e padaria, que vocês já me viram na tela, vocês sabem que se eu puder usar exemplos com pão, eu vou usar exemplos com pão. Eu amo pão. Inclusive, no céu tem pão. Bom, o que seria uma ação tradicional relacionada à padaria? Minha avó, tá, sempre disse que a padaria Lua era melhor. Quem é de Pelotas sabe a analogia que eu tô falando, a estrela. Sendo que luas não são estrelas, mas eu tô me perdendo. Padaria Estrela é a melhor. Aí vai lá minha mãe, putz, Estrela, melhor padaria. Se eu puder ir lá, eu vou. E aí, tipo, a gente comprou na Estrela. Mentira, a gente não comprou na Estrela, porque a gente era pobre, tá? Mas a melhor padaria era a Estrela. E aí falou em padaria, eu me lembrei da Estrela. Mas nós não comprava na Estrela porque o pobre não comprava na Estrela, né? Quem tem uma idade ou outra aí e era de Pelotas sabe do que eu tô falando.
Então é isso. Tipo, a minha família sempre foi, tipo, era um negócio assim. Eu faço coisas, por quê? Porque existem tradições que me fazem continuar fazendo isso. Basicamente, o exemplo da ação do tipo ideal tradicional é esse mesmo. Tá? Eu faço porque aí pode. Tipo, mas aí podem ter outros tipos. Vamos conversar sobre isso depois que a gente passar por todos eles. Vamos lá. Próximo tipo. Tá. Aí o segundo tipo de ação social, ele determina como ação social ativa. Quer dizer, ela é determinada por algum afeto, né? Pelos meus estados emocionais que eu vou tomar esse tipo de ação. Alguma relação de afeto ao emocional da pessoa. Então, o que você daria? Aí você vai na padaria, tipo de ação afetiva, você vai na padaria para ver o padeiro. Tá? Você não vai na padaria para buscar o pão. Você vai na padaria para ver o padeiro. Isso, Luísa. Muito obrigado, Luísa. Vamos lá. Tá bom isso aqui É para hoje. isso que a gente está aqui. E vocês não viram lá eu passei 2 horas fazendo a montagem aquela com aquele padeiro. Smile na cabeça, amassando um pão. Tá? Para isso. É isso. Vamos seguir firme e forte. Nós era 80, nós estamos em 10. Eu tô preocupado. Vocês precisam continuar voltando aqui. Vamos lá. Aí a ação social referente a valores. Ou seja, aí talvez seja um pouco parecido, um pouco mais aquilo que eu já estava querendo dizer. A ação referente a valores é determinado por alguma crença ciente em algum valor, algo que eu acredito está nos meus valores, nas minhas crenças. Pode ser religioso, pode ser moral, pode ser estético, pode ser por qualquer tipo de crença. Eu pratico esse tipo de ação. E na padaria? E na padaria? Na padaria pode ser, por exemplo, a gente pode trocar. Eu não gostaria de trocar a padaria. Mas, por exemplo, vocês viram toda aquela história do Madeiro, né? De que era um restaurante, onde o dono daquele restaurante tinha um conjunto de crenças e valores dizendo que se morresse 5, 7 mil pessoas, ok. Tá? Eu posso ir neste restaurante, ou seja, estou agindo porque, ou eu posso ir nele porque eu gosto do que ele diz, ou eu posso fazer outra coisa que a gente conhece bastante por último, que é o boicote. Eu posso não ir, ou seja, estou agindo de um jeito ou de outro, tá? Baseado nos meus valores, porque eu acredito naquilo ou não acredito. O padeiro é bolsominion, né? Aí eu vou lá porque a gente troca uma conversa enquanto ele me vende pão e eu gosto do que ele diz. Ou não. Gosto do que ele diz. Ou não. Tá, e aí chegamos então na última. Eu vou lá porque é uma estrela e é um 13. Pronto. Então, na última, que é a ação social referente a fins, que é quando eu busco o resultado mais eficiente. A social referente a fins é basicamente, o meu objetivo é esse, então qual é a melhor forma para eu chegar a isso? É uma ação social referente a fins. Na padaria, ou seja, o motivo pelo qual eu vou na padaria, comprar pão. Pronto, eu vou lá. Vou lá porque o pão é mais gostoso, porque o pão é mais barato, porque o pão é independente do meu fim. Eu vou lá por um fim, por um motivo, eu quero o pão. Eu vou na padaria, eu não vou na borracharia. Tem pão na borracharia, gente? Alô? Eu sou muito chato. Tem pão na borracharia? Não tem, cara. Se eu quero pão, eu tenho que ir na padaria. Então o que me leva à padaria é o meu fim. Buscar pão. Entende? Chegando ao fim dos 4 tipos, a gente pode voltar lá em cima. Hoje em dia tem pão na farmácia, Gabi. Pão na farmácia. Essa eu nunca vi. Pão. Gente. Não é possível. Não é possível. Pão de sanduíche. Meu Deus. Vi. Nossa. Aquela gaitada. Mas olha. O dia que a gente precisar de Sério? pão, a gente
São João. Chocado, viu? Deus. Muito bom. Nunca pensei que eu poderia dizer que uma ação sofrente afins para comprar pão e ir na farmácia. O mundo está louco, não é mesmo? Mas então, essas farmácias vendem de tudo, exatamente. Mas então, essa questão da. O Lucas estava falando alguma coisa, né? Desculpa. Não, eu ia falar exatamente o que tu provavelmente ia dizer. De que esses tipos ideais são tipos ideais exatamente por quê? Porque são ideais. São numa ideia pura. São tipos puros. São coisas tipos puros também. São coisas que, tipo, elas não existem. Na maioria das vezes, elas não vão existir sozinhas. Então, tu não faz uma ação só com um tipo delas. Elas vão ser mistas. Então, é muito raro tu encontrar uma ação só com um tipo de motivação. Vai ter vários tipos de motivações juntas. Mas o que ele conseguiu fazer com essa teoria, tá? Que ele conseguiu observar é que existem tipos de ações. Ou seja, as ações não são aleatórias. As ações não são múltiplas, tá? A gente pode agir dessa maneira, buscando o nosso cérebro, o nosso raciocínio, que é afins, que é uma ação racional. A gente pode ter uma ação racional relacionada a valores, que ela é um pouquinho menos científica, né? Porque são nossos valores pessoais. Aí a gente tem a afetiva, que é menos racional ainda, porque vai do nosso sentimento, tá? E aí a tradicional, que também não é uma ação racional. A gente faz ela porque alguém já vinha fazendo, tá? Então, é basicamente isso que ele quer mapear. Eu estou fazendo símbolos, movimentações com as minhas mãos, vocês não estão vendo, mas é isso. Me imaginem. Era provavelmente isso que tu ia dizer, né? Sim, eu ia retomar a questão do justamente isso, que não tá não é única, né? Porque, por exemplo, eu posso ir na padaria porque é o pão mais gostoso, mas ao mesmo tempo eu vou falar, não, além de ser gostoso, eu sei que eu vou valorizar um comércio local, que é um valor meu também, que eu gosto de valorizar o comércio local, e vai estar mais barato, e eu vou encontrar o fulano de tal nessa mesma padaria, vou bater um papo com ele. Então já tem referente a fins, valores e afetivo ao mesmo tempo. Só que a gente pode buscar analisar como, tipo, categorizar dentro de uma como sendo o principal motivo, o principal foco da ação, mesmo que tenha um pouco de cada uma na outra, coisa, né? E é basicamente mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Se vocês querem mais, deu para entender bem. Por exemplo, ir na igreja. Era o que o Gerson estava falando. O que tipo de ação é essa? Eu me deixei no vácuo. Vou guardar. Tradicional se tu vai para a igreja só porque as outras pessoas iam. Claro, com certeza tu pode ir para a igreja por causa do ser uma ação afetiva. Tanto pelo sentimento de afetividade que tu teria com Deus, tá? Ou arrumar um namorado na igreja. Mas também tem gente, eu conheço gente que vai para a igreja, já foi para a igreja, começou a frequentar a igreja, e para ir atrás tava afim de uma guriazinha, que era da igreja, vou frequentar a igreja também para ficar do lado dela. Casado com filho já. Sim, com certeza, se tu vai E continua indo na igreja, né? Possivelmente, essa questão também depende do nosso objetivo, né? Eu posso começar a frequentar a igreja
por uma questão afetiva, porque eu tô afim de uma menina que tá lá, mas aí, depois disso, eu começo a gostar dali, aí eu passo a ir por valores. E o meu filho vai começar a ir por tradição depois. Sim. Tem vários tipos de possibilidades, cada um tá agindo por um fim específico. Né? E pode ser mais de um fim, tipo, eu vou porque o pessoal já foi, minha família sempre foi, sempre me levou, e aí eu me acostumei com aquilo, E eu mas tenho amigos lá, que eu quero encontrar meus amigos lá. sim, quero encontrar meus amigos que são de lá, meus amigos todos vão, e eu concordo com os valores que aquele lugar prega, então já são 3 em 1, entende? É muito raro a gente vai encontrar uma ação com um tipo puro. É isso que a gente tá querendo mostrar. Mas aí é que vem o negócio da burocracia. Tá. Que nós vamos ficar meio por aí. Tu quer que vamos trocar de lugar? Que aí tu fica na voz e fecha tu aí. Tô chegando, tô chegando. Beleza. Mas tá, ficou claro os tipos de ação? Ficou alguma dúvida? A questão dos tipos ideais ficou claro de você também? Que é isso que a gente está falando? É porque essa ideia dos tipos ideais era exatamente isso. É um tipo que está no campo das ideias. Tá? É uma coisa que está aqui. Porque se fossem tipos reais, o nome da teoria era tipos reais. E não tipos ideais. Entende? Tipo, é um ideário de ação pura e perfeita que exemplifica um motivo para agir. Tá? É essa a ideia dele. Voltando com os paralelos com a ciência e a natureza, é a mesma coisa, claro, na hora do exercício de física, o professor fala assim, desconsidere o atrito, entendeu? Ou então na química, que é considerando as condições nacionais normais de temperatura e pressão. É isso, tipo, se a gente desconsiderar essa parte aqui, o grosso fica assim, o básico que a gente pode tirar é isso aqui. Mas no mundo real existe atrito, no mundo real existe variação de temperatura, entendeu? Essa é a questão. A época, aí vocês não vão me dizer assim, ai, mas está querendo analisar a realidade, a sociedade e os tipos são ideais. Bom, meu anjo, a física do ensino médio é aquela ali, ignore atrito do ar. Vai fazer um exercício a força, eu ainda me lembro, vocês parem. De força, ignora o atrito do chão. Na vida não ignora atrito. Tá bem? Vamos falar de outros atritos. Tá, mas então, na economia ceteris paribus. Alguém traduza isso para mim, que não é inglês. Eu sei um pouco de latim. inglês. Gerson vai vir com a cartada do latim, é isso? Nós não começamos a carteirada? Que é isso? Se for, vocês me avisem. Tá. Significa considerar tudo mais constante e avaliar só uma ou duas variáveis. É latim. Tá bem, sabemos que o Gerson sabe latim. Muito bom. É algo parecido com isso, né? Tipo, desconsiderando outras coisas, né, a gente pode analisar que é meio que assim, né? Para ele poder fazer essa, mas a questão, o central é isso, dentro de todas as ações sociais que ele conseguir identificar, sempre cai dentro desse leque, desses 4 tipos de ação. Agora vamos. Mas aí é o negócio da burocracia que eu queria pegar o gancho para entrar. Pode ser? Pode ser. Porque era exatamente isso que eu estava dizendo para vocês. A gente tem os 4. Tem, em levels de racionalização, a gente tem afetivo, tradicional, a gente pode fazer essa categorização. Afetivo, tradicional, valores e fins. Tá? Vamos dizer que
O Pedro tem uma padaria. Vamos ficar na padaria que eu gosto de pão. Vamos embora. Vamos ficar na padaria. O Pedro tem uma padaria. E aí ele vai contratar alguém. Tá? Tem 3 pessoas soltando currículo. Tá? Tem um parente dele sem experiência. Tá? Tem uma pessoa que ele não conhece com pouca experiência. E tem uma pessoa que ele não conhece que não tem, que tem bastante experiência. Vamos dividir por 2 porque fica muita coisa. Tem um parente do Pedro, o outro desistiu porque o salário era pouco, era baixo. Tem um parente do Pedro que não sabe de nada de pão, tá? Ele trabalhava numa borracharia, eu gosto de borracharias também, não sei porquê. E tem uma pessoa que o Pedro não conhece, que entende de padaria porque teve uma há 10 anos, tá? Qual das 2 pessoas o Pedro deveria contratar? Vamos lá, tempo. TikTok, TikTok. Agora, gente, ele só vai falar quando vocês responderem. Eu sou sério nessas coisas. Inclusive, é que você não foram nossos alunos presencialmente, mas isso é verdade. Eu levo as minhas brincadeiras muito a sério. Um dia eu ainda vou fazer isso. Vou me sentar e vou fazer uma pergunta, só vou falar de novo depois que vir alguma resposta. Quem que ele deveria contratar? A pessoa que ele conhece, que ele é amigo, que é parente, tá? Mas que não sabe nada de padaria, ou uma pessoa que ele não conhece, que ele não tem nenhuma afetividade, mas entende do serviço. Quem que ele deveria contratar? O certo é que ele não conhece. Por quê? Porque ele deveria contratar uma pessoa, tá, que entende do assunto. Não que ele deva contratar uma pessoa porque ele conhece, mas vocês sabem como é que funciona. Vocês já procuraram um emprego, vocês sabem como é que funciona as indicações. Eu arrumei um emprego porque fulana era minha conhecida, e aí ela já estava lá, e aí ela arrumou um emprego para mim, porque ela falou para alguém que me conhecia, e é assim. O que o Weber quer, tá, é uma racionalização das nossas ações. Ele simplesmente sai, porque aí a gente vem da onde é que a gente estava? A gente estava num marco, que foi um marco com um Conte, que ele diz, pelo amor, não de Deus, para com essa palhaçada de religião, tá? Pelo amor de alguma coisa da ciência, vocês pensem sobre o que vocês estão falando. Vocês estão fazendo, vocês racionalizem isso. Aí vem o Durkheim, tipo, olha, nós temos que fazer uma ciência das pessoas. Nós temos que pensar na sociedade como a gente pensa nas coisas. E aí vem o Weber e pisa isso ainda muito mais. Tipo, a gente não tem só que fazer uma racionalização da ciência. A gente tem que fazer uma racionalização das nossas ações. A gente, enquanto indivíduo, precisa saber separar as coisas. Saber separar os papéis que a gente tem. Que enquanto padeiro, o Pedro precisa pensar bem na padaria dele. Enquanto pessoa, ele pode amar quem ele quiser. Não, a questão não é essa. É que as pessoas saibam separar e que exista uma racionalização do nosso agir, do nosso trabalho, exista uma racionalização da nossa vida, que a gente pense racionalmente. Ou seja, se eu tenho uma padaria, eu quero continuar tendo uma padaria. Para continuar tendo ela, eu preciso que ela vá bem nos negócios. Para ir bem nos negócios, eu preciso contratar pessoas para trabalhar junto comigo que entendam do que eu estou fazendo e não a minha tia. Vocês estão entendendo? É essa a ideia, tá? De parar de pensar enquanto saber separar. E é exatamente isso que nós vamos entrar na ideia da burocracia. E a burocracia é isso. Por exemplo, esse foi um exemplo muito bom que eu dei para a turma passada, que foi que eles fizeram a inscrição, não sei quantos daqui de vocês fizeram a inscrição para o desafio dentro desse ano, tá? Para fazer o desafio presencial.
Mas assim, ano passado foi. Esse ano seria a mesma coisa que foi ano passado. Como é que funciona? Vocês se inscrevem, vocês vão lá levar documentação e a gente olha. Tem que levar um número X de documentos, tá? Tem que levar carteira de identidade e tem que levar os documentos. Aí chega a pessoa lá, eu sou um membro da coordenação geral, ou seja, eu sou uma das pessoas que estava apto a receber esses documentos. Aí eu pego os documentos da pessoa, eu analiso eles, eu coloco lá que está tudo certo no computador e a pessoa vai embora. Como que eu, enquanto coordenador geral do projeto, deveria agir? Deveria agir desse mesmo modo que o Weber está dizendo, tá? Eu preciso agir de uma forma racional, relacionada a um fim. Eu estou ali para fazer um trabalho, eu preciso fazer aquele trabalho, tá? Ou seja, eu não posso receber um parente porque a pessoa é meu parente, eu não vou... Eu tô com a mão aqui para fazer o papel. Eu não posso receber um parente que não tenha documentação, eu não posso colocar as pessoas lá como de qualquer jeito. Aí imagina, Gerson, senta comigo, vamos olhar. Tu é uma pessoa e vamos dizer que tu ficou, são 80 vagas e tu ficou na posição 80, tá? Se eu ponho para dentro um familiar meu, tu não entra. Porque aí eu coloquei alguém na tua vaga. E aí tu já não participa mais do desafio. Vocês conseguem perceber... Eu, tipo, sim, Maia, como é que tu vai saber? Entende? Me processa. Mas como é que tu vai saber? Entende? Enquanto uma pessoa que lida com o público, tá? Uma ação que é afetiva e que deveria ser racional, acaba com a vida de uma pessoa. Porque se tu não entrou pro desafio, talvez tu não tenha conseguido estudar o suficiente, e aí chegou lá na prova, e aí tu não conseguiu responder aquela pergunta que talvez tu conseguisse. Entende? Isso é uma coisa que atrapalha a vida das pessoas. E é nesse sentido que é importante que ele fala dessa questão nesse sentido da racionalização, que é a burocracia, né, que ele está falando, essa ação social referente a fins, e isso aliado ao que a gente vai falar, não sei se vai dar tempo de falar hoje ou não, da dominação e dos tipos de dominação, que depois ele categoriza também os tipos de dominação, que é a dominação racional legal, que é quando a gente estabelece uma relação de obediência a partir do que está numa lei, num edital, em alguma coisa. Então, quando a gente tem uma lei, como um edital, como por exemplo o exemplo do desafio, e a gente age com referente a fins, isso em conjunto vai nos garantir o processo mais racional possível. Ou seja, essa burocracia que ele fala que vai garantir a racionalização do processo. Porque aí não vai acontecer de, se o Lucas seguir direitinho o edital e ele cumprir, que estabelece a dominação racional legal, e cumprir, agir de forma referente a fins, ele não vai colocar o parente dele no lugar e vai dar a vaga para quem merece. Agora, se ele não cumprir esse tipo de obediência à lei e não agir referente a fins, ele já vai querer deturpar o jeitinho, o famoso jeitinho, para colocar alguém que ele, meu amigo que tá precisando. Ou seja, a burocracia é um jeito de garantir que as pessoas que têm direito recebam esses direitos. Aí, se nós for entrar no sentido de que a burocracia, em alguns momentos, é burra e que ela, algumas vezes, atrapalha processos e tal, aí o assunto é um pouco diferente, porque a ideia aqui é a necessidade da burocracia para garantir direitos, de que a gente pense racionalmente, de que a gente não fique agindo, que a gente consiga separar público do privado, tá? O meu eu público é um, meu eu privado é outro. Eu posso fazer o que eu quiser enquanto eu estiver
Sim, enquanto eu posso fazer o que eu quiser e na minha vida privada, mas enquanto público eu estou em um lugar que eu vou agir, que eu vou me relacionar e que eu vou criar instituições que não é só para mim. Vamos pensar no colega. É a mesma ideia, por exemplo, agora das máscaras. Eu saio de máscara para me proteger, mas também para proteger o outro. Eu não vivo sozinho. Se eu andar na rua e não tiver mais ninguém, eu vivo sozinho. Eu não sou, não eu sou a lenda. Lembra do filme do Will Smith? Ele vivia sozinho. Mas a gente não. Oi, tá me ouvindo? Lucas, tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo o Lucas. Mais alguém tá ouvindo o Lucas? Tá, o Lucas tá mudo. Deixa eu botar aqui minha câmera. Mas então, não sei se deu para ouvir tudo que o Lucas falou. Não sei se eu ouvi tudo que o Lucas falou também, mas Agora vai. essa questão da máscara que ele falou é um exemplo. A gente consegue trabalhar bem o exemplo da burocracia nesse sentido da máscara, porque a máscara, quando eu saio com máscara ou sem máscara, eu estou agindo a partir de, né, referente a fins, né, basicamente, né, que é para diminuir a minha chance de contágio e diminuir as chances de outras pessoas de contágio. Eu estou buscando um resultado mais efetivo nesse momento. Isso em si não é burocracia. Eu fazer isso não é burocracia. Agora, quando existe uma norma que determina que as pessoas devem andar de máscara, então, que é criada a partir desse tipo de pensamento referente a fins, essa ação social referente a fins, então, a partir desse momento, eu fazer isso é uma burocracia. O Gerson perguntou se são sempre necessariamente leis. Não é especificamente lei, mas algum tipo de norma, é obediência às normas estabelecidas.
Por exemplo, o edital do desafio não é uma lei, mas é uma norma que a gente cria para ter essa racionalização de como que vai ser dado a distribuição de vagas, se passar do número de inscritos, quem tem preferência de vaga e tudo mais. Um edital de concurso público para qualquer cargo. Bom, tem que cumprir tais requisitos, tem que ser formado em tal coisa, tem que tirar tanto na prova e tal. Isso tudo é uma burocracia para garantir a impessoalidade, para que não seja colocado lá o amigo do prefeito, o amigo do governador, ou coisa do tipo. Então, não é necessariamente uma lei, é um tipo de relações com normas, mas também normas buscando essa ação social referente a fins, buscando o resultado mais efetivo. Se eu criar uma lei, por exemplo, de vez em quando a gente vê no Congresso, criou pro fulano de tal, deputado fulano de tal, criou uma lei para criando, sei lá, o dia de comemorar o aniversário da minha mãe. Toda cidade tem que comemorar. Isso não tem nada a ver, isso não é nada efetivo isso. Não é uma racionalização. Então, nem toda lei serve a esse propósito, mas não basta a lei para que isso aconteça. Tem que ser buscando a efetividade e a racionalização. Não se esqueçam que... Não, eu ia perguntar por aí, eu não sei se estava por aí. Sou isso aqui. Não se esqueçam daquela coisa do exemplo que a gente deu da cidade, do estado, do país, tá? Ele bate nessa tecla do precisamos prestar atenção em como agimos, precisamos analisar como agimos. Por que é tão importante a ação? E isso é uma coisa muito importante para a gente saber, para poder diferenciar, por exemplo, o Durkheim e o Weber. A gente precisa saber essas duas diferenças. Exatamente isso que o Pedro estava dizendo antes. No Durkheim, as coisas vêm de cima para baixo, tá? As coisas existem antes da gente. Lembra que o fato social era externo? Aí, exatamente agora, o que o Weber vai dizer é outra coisa, de que as nossas ações, elas importam, tá? As nossas ações fazem diferença. E o Pedro caiu, mas voltou. As nossas ações fazem diferença. Por quê? Porque as coisas são construídas pelas nossas ações. Eu, com uma outra pessoa, faço uma ação social, estabeleço uma relação, aquelas relações estabelecem instituições, e essas instituições é o que vão causar uma dominação nos outros, que vão mandar no que a gente vai fazer. Mas assim, a gente já passou do horário, vamos terminar por aqui. Vocês usem aquele grupo do WhatsApp para fazer perguntas, para iniciar tretas, discussões, postar fotos da Beyoncé, não sei. Usem o grupo para alguma coisa. Eu tenho que sempre... E vocês agradeçam muito, que não deu para me ouvir enquanto vocês voltavam para a sala. Eu estava cantando Sandy Júnior, tá? Isso nunca ninguém vai ver, nunca ninguém vai saber. Mas não deixem de voltar nas próximas aulas, que terá mais música do Sandy Júnior. Não, mentira, não vou fazer isso. Próxima aula a gente ficou. Tem mais coisa do Weber ainda para falar, a gente não conseguiu dar tudo. Tá? Tem essa questão da dominação, que a Samara já tinha comentado meio por alto naquela aula sobre o racismo. A gente comentou um pouco meio por alto agora para falar da burocracia. A gente vai entender um pouco melhor na próxima aula, vamos trazer questões referentes ao capitalismo, mais outros estudos do Max Weber. Então, espero que tenham gostado. E qualquer dúvida durante a semana, fique à vontade de botar no grupo, a gente está lá para responder. O Weber vai fazer um estudo muito bonito dos protestantes. Sintonizem. Não vai ter pão, mas vai ter protestante. Voltem. Semana que vem. Chame os amigos, é de graça. Tchau, gente. Muito obrigado pela companhia de hoje. Tem aula daqui a pouco. Voltem para aula.